Bom dia, graça e paz. Meu nome é Nancy Fiuza e nós estamos aqui mais uma vez para a aula da Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista de Santo André, cujo tema da nossa aula, do nosso curso, é Vida Cristã, orientações práticas para o dia a dia, baseado no livro de Provérbios. Espero que você esteja bem aí na sua casa, espero que nesse período de isolamento social você esteja passando por ele, através daquela paz que excede todo entendimento em Cristo Jesus. Você é muito bem-vinda, você é muito bem-vindo na nossa aula. Para variar, né? Vamos começar fazendo a revisão da aula número 3, da aula da semana passada. Semana passada nós vimos o segredo do autocontrole e nós aprendemos lá com o livro de Provérbios de que a mulher que não tem domínio próprio, a mulher que tem dificuldade em controlar os seus sentimentos, os seus desejos e os seus comportamentos, ela é considerada como uma cidade que não tem muros, cujos muros foram derrubados. Ou seja, é uma mulher que está vulnerável aos seus inimigos. E nós sabemos que nós, mulheres cristãs, como todos os cristãos, não só nós mulheres, nós temos inimigos e inimigos poderosos, que é a nossa carne, o mundo e Satanás, que estão sempre se juntando, né, se aliando para nos levar ao pecado e, consequentemente, nos levarmos para longe da comunhão com Deus. Nós aprendemos também que o caminho para uma vida de santidade é o domínio próprio, é saber se controlar. E por estarmos vivendo ainda nessa fase que nós chamamos de santificação, que é esse período que estamos vivendo aqui no mundo, nós encontramos impedimentos para ter um domínio próprio perfeito diante de Deus e perfeito diante dos homens. Nós precisamos entender esses impedimentos para que a gente possa saber como trazer o domínio próprio para as nossas vidas. E aprendemos também que temos fatores que nos ajudam, né? Nós, mulheres cristãs, nós crentes em Cristo Jesus, nós temos fatores que colaboram para essa busca de autocontrole. Aprendemos também que Cristo é o nosso modelo de sabedoria, ou seja, mais uma vez aprendemos que Ele é a nossa solução também para a busca de domínio próprio nas nossas vidas, que é exatamente viver através do Espírito, para que o Espírito Santo produza em nós o seu fruto, cujo um dos gomos desse fruto é exatamente o domínio próprio. É só uma breve revisão, como a gente sempre faz no início das nossas aulas, mas se você quiser assistir toda a aula, ela está disponível ali no canal do YouTube da Conexão, na playlist da EBD. Basta você acessar lá, procurar a aula número 2 e assisti-la tranquilamente, aí, pausadamente na sua casa. Nós vamos para a nossa aula de número 4, cujo tema é saber pensar, sentir e desejar. Eu não sei se você percebeu, mas a gente está vindo nessa tocada, né? De um assunto puxar outro assunto. Nós falamos na aula número 1 a respeito de como ser sábia e como é ser uma mulher insensata. Vimos que o caminho da sabedoria é o temor do Senhor, ou seja, não só ter medo dele, respeitá-lo, mas ter comunhão com ele e através dos princípios bíblicos. E na aula número 2, vimos a respeito do poder das nossas palavras e como entender qual é esse poder, como trazer domínio nesse sentido, para essa área das nossas vidas. E semana passada falamos exatamente sobre a necessidade de ter domínio próprio, não só nas nossas palavras, mas também nos nossos sentimentos e nas nossas ações. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a área que nós já pincelamos algumas vezes, que é exatamente sobre os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e os nossos desejos. A Lydia Brobeck, ela vai falar no seu livro Mulheres Sábias muito a respeito dessas 3 áreas. E nós não temos tempo de falar tudo o que está ali no livro. Então, por isso que eu recomendo você adquirir o livro e ler com calma, junto com a palavra de Deus, né?
é o conjunto da obra, né? Leia o livro, mas sempre com a Bíblia aberta, para você poder comparar os textos e comparar, fazer essa, junto com a Lídia, fazer essa análise do que nós estamos estudando. Mas num determinado trecho do livro, sobre esse capítulo que nós propriamente estamos falando, sobre pensar, sentir e desejar, a Lídia vai falar uma coisa bastante interessante no seu livro. Ela vai dizer assim: por sermos caracterizadas como seres emocionais, a mulher sábia nutre e cultiva seus pensamentos tão cuidadosamente quanto o jardineiro cuida das suas roseiras, de modo que seus sentimentos sejam controlados e para que seus desejos sejam formados em torno de princípios bíblicos. Olha que legal que ela está dizendo para a gente. Que se os nossos pensamentos estiverem nutridos, né, estiverem sendo cultivados pelos princípios da palavra de Deus, pelos mandamentos que estão dentro da palavra de Deus, os nossos sentimentos e os nossos desejos também estarão nutridos da mesma forma. Ou seja, se os nossos pensamentos estiverem bem alimentados pela palavra de Deus, os nossos sentimentos e os nossos desejos estarão submissos a esses pensamentos bem nutridos, bem cuidados pela palavra de Deus. Da mesma forma, Provérbios 10, versículo 8, vai falar isso um pouquinho, vai falar exatamente a mesma coisa, mas um pouquinho diferente, comparando com a vida de uma pessoa insensata. Ele vai dizer assim: os sábios de coração aceitam mandamentos, mas a boca do insensato o leva à ruína. Ou seja, os sábios de coração, né, o homem interior, é aquele que aceita os mandamentos sobre a sua vida, e aceitar é andar através deles, ser submisso a esses mandamentos, ao ponto da sua vida ser uma vida boa, uma vida edificada e não uma vida arruinada, como os insensatos têm, porque eles não se submetem à sabedoria, não se submetem aos mandamentos, não se submetem aos princípios da palavra de Deus. Aparentemente, às vezes a gente vê pessoas ímpias que não creem em Jesus e que têm uma vida aparentemente boa, mas é uma vida enganosa, porque lá na frente eles vão ser levados à ruína. Se você quer ter uma ideia a respeito do que a palavra diz, os salmos vão falar muito a respeito disso, né? Então vamos lá, vamos ver a questão dos pensamentos. Pensar é uma atitude muito sábia. E fazer escolhas cuidadosas, fazer uma escolha bem reflexiva a respeito de alguma coisa é algo muito piedoso. Mas se a gente confiar muito nos nossos pensamentos como autoridade final sobre alguma coisa que nós desejamos, alguma coisa que nós sentimos, ou alguma coisa que nós precisamos decidir, nós vamos cair num erro muito grave, que é o erro da autoconfiança. Provérbios 28, 26 vai dizer que quem confia muito em si mesmo é insensato, mas aquele que anda segundo a sabedoria não corre riscos. Então a gente pode até, de repente, pensar que isso é meio ambíguo, né? Meio contraditório. Por um lado, nós dizemos que pensar muito é uma atitude boa, é uma atitude sábia. E por outro lado, Provérbios está nos dizendo que pensar muito pode nos tornar insensatos. Exatamente pela questão da autoconfiança. Porque a autoconfiança, geralmente, ela está ligada aos nossos interesses e não aos interesses da palavra de Deus. E por não estarem conjugados, nós vamos abandonar os princípios da palavra de Deus e vamos nos guiar pelos nossos próprios pensamentos, pelos nossos próprios desejos, os nossos próprios sentimentos. E isso vai nos levar para um caminho de morte. Provérbios 14, 12 vai dizer isso. Se você abrir aí, você vai ler que há caminhos que parecem certo ao homem,
mas que lá no final, lá no resultado, vai nos conduzir à morte. Esse é o problema da autoconfiança. Quando nós confiamos demais em nós mesmos e agimos de acordo com essa autoconfiança. Outro problema também, às vezes, de pensar muito, é que a gente pode cair na armadilha da obsessão. A obsessão é uma ideia fixa, não é, que não nos dá sossego. E geralmente está ligado a algo que ou nos trazem prazer ou é objeto do nosso desejo. Então, por nós queremos tanto aquilo, ou por um determinado pensamento povoar de forma tão fixa nas nossas cabeças, a gente abandona a palavra de Deus, abandona a sabedoria e a gente recorre aos nossos próprios atos e sentimentos pecaminosos, a gente deixa isso fluir e acaba também nos levando a um caminho de morte. E a pessoa obcecada, quando ela está debaixo de uma obsessão, ela deixa de procurar conselhos, ela deixa de ouvir pessoas que estão querendo tirá-la daquele caminho errado que ela está seguindo. Ela parece que fica surda. Provérbios 11:14 vai dizer que não havendo direção sábia, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Ou seja, a pessoa obcecada, ela está num caminho sem direção, ela está deixando-se levar pelo seu próprio desejo, pela sua obsessão, está deixando de ouvir conselhos sábios, está deixando de procurar conselhos. E por isso ela está caminhando por um caminho de morte, por um caminho que não há segurança. Então a gente precisa tomar muito cuidado em relação à forma como nós pensamos. Precisamos manter os nossos pensamentos submissos aos mandamentos de Deus, aos princípios da palavra de Deus. E isso lá na frente nós vamos ver que é uma prática e não só apenas um conhecimento. A mesma coisa em relação aos nossos sentimentos. Nós mulheres, principalmente nós mulheres, nós somos seres muito emotivos. Nós, no decorrer de uma semana, até mesmo de um dia, a gente pode viver uma montanha russa de sentimentos, né? Podemos acordar felizes de manhã, aí chega no meio do dia, por conta de alguma circunstância, por conta de uma palavra meia torta que a gente escuta, a gente já se entristece, a gente já se magoa, aí no final da tarde a gente já está com aquele sentimento de depressão, de tristeza profunda, não é? Aí basta uma palavra, basta uma notícia para a gente já entrar em parafuso emocional, né? E principalmente naqueles dias da TPM, quando nós estamos subjugadas pelos nossos hormônios, né? Acho que a palavra é essa, né? A gente fica meio que à mercê dos nossos hormônios. Há mulheres que se tornam pessoas insuportáveis durante esse período da TPM. Mas a Bíblia, meninas, olha só que importante isso. A Bíblia, ela não nos autoriza a responsabilizar nem as circunstâncias e nem os hormônios, ou seja, nem os fatores externos e nem os externos pelos nossos sentimentos negativos, pelas nossas ações pecaminosas, pelos nossos pensamentos pecaminosos. A Bíblia não nos autoriza a fazer isso. Pelo contrário, a Bíblia nos exorta o tempo todo a buscar domínio próprio, seja esses sentimentos, esses pensamentos, essas ações provocadas ou por uma circunstância externa ou por uma circunstância interior, como são os nossos hormônios nesse período, e não só nesse período. Há enfermidades, há doenças que provocam disfunções hormonais. E uma vez essa disfunção existindo, ela vai influenciar os nossos atos e os nossos sentimentos. Mas nós precisamos buscar ajuda, porque a Bíblia não nos autoriza, ela não nos dá um passe livre para pecar nesse período, como uma forma das pessoas levarem em consideração. Não, a Bíblia não nos autoriza a fazer isso. Então nós entendemos que
a presença de sentimentos fortes não é uma questão de ter sabedoria ou não, porque nós teremos sentimentos fortes, nós agiremos de acordo com esses sentimentos fortes. Mas o problema da sabedoria nesse sentido é saber como deixar fluir esses sentimentos. Ou seja, nós podemos deixar os sentimentos fluírem, mas de uma forma que eles não prejudiquem nem as outras pessoas, nem a nós mesmas e nem traga desonra ao nome de Deus. Então nós precisamos ser sábios nesse sentido, na prática exatamente de como deixarmos esses sentimentos fluírem quando nós estivermos diante de circunstâncias ruins ou estivermos sob as influências dos nossos hormônios. Nós mulheres sofremos muito com essa questão dos hormônios, nós precisamos tomar muito cuidado também nesse fluir desses sentimentos quando nós estamos debaixo dessa influência negativa dos hormônios, ok? Isso também nos leva para a questão dos nossos desejos. Os nossos desejos, eles muitas vezes mostram o nível da nossa comunhão com Deus. É muito importante isso, é muito importante a gente tomar conhecimento disso. Os nossos desejos demonstram o nível da nossa comunhão com Deus. Por quê? Porque se os nossos desejos não estiverem alinhados com os princípios da palavra de Deus, não só Deus não vai conceder os nossos desejos, como também vai dizer quem é que está governando a nossa vida. Muitas vezes, quando os nossos desejos não estão alinhados aos princípios da palavra de Deus, é porque eles estão governando as nossas vidas. Os nossos desejos são os alvos das nossas vidas, são aquilo que estão controlando o nosso dia a dia. Ou então, esse desejo é tão ardente, ele é tão importante para nós, que nós esquecemos os princípios da palavra de Deus ao ponto de nos levar direto para o pecado. Nós agimos de acordo com esses desejos e esses desejos nos levam a pecar. Ou seja, não só estamos pecando, como também estamos desejando algo pecaminoso que é contrário à palavra de Deus. E isso nos leva ao descontentamento, impede que nós tenhamos contentamento com aquilo que Deus já nos deu. Estamos descontentes, na verdade, com aquilo que Deus nos deu, porque estamos querendo mais e mais e não estamos satisfeitos. Isso só mostra que nós já tiramos Jesus do trono das nossas vidas e colocamos o desejo, colocamos esses desejos no trono. São eles que guiam as nossas vidas e nos levam a pecar, nos impede a ter contentamento com aquilo que nós já temos, com aquilo que Cristo já fez por nós naquela cruz e, consequentemente, Deus não vai realizar esses desejos nas nossas vidas se nós realmente somos mulheres cristãs lavadas e remidas pelo sangue dele. Mas, por outro lado, a palavra também vai afirmar que se os nossos desejos estiverem alinhados com a verdade de Deus, a gente pode confiar que Deus vai realizar esses desejos. É o que Provérbios 10, 24b nos fala. O que os justos desejam, lhes será concedido. E Salmos 37,4 vai um pouquinho mais além, dizendo assim: deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Ou seja, se você estiver contente, satisfeito no Senhor que você serve, se você estiver contente, satisfeito naquilo que Ele já fez por você na cruz, naquilo que Ele já vem fazendo na sua vida, Ele não vai só atender às suas necessidades, como Ele promete na sua palavra, mas Ele também vai atender os desejos do seu coração. Então, tudo é uma questão de estarmos submissas ao Espírito Santo e colocar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e os nossos desejos submissos aos princípios da palavra de Deus. Isso é uma questão de prática, não é só uma questão de conhecimento. Nós precisamos entender que o que nós estamos falando não é para ficar só na sua cabeça como algo a mais de conhecimento da palavra de Deus. Não é algo que você tem que trazer para a sua vida como prática.
E o apóstolo Paulo vai nos dar uma receita, né, se é assim que a gente pode fazer, de como isso pode se tornar prático nas nossas vidas. E nós vamos chamar isso de metanoia. O que é metanoia? É a ação de mudar o nosso pensamento, de mudar as nossas ideias, de deixar de acreditar em algumas coisas de determinada forma para começar a viver e vivenciar de uma outra forma. Isso é o que Romanos 12, versículos 1 e 2 vai dizer para nós, para que a gente renove a nossa mente através do Evangelho de Cristo, para que a gente venha conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, para que isso traga frutos práticos para a nossa vida. Ou seja, mudar a forma de ver. Uma forma bem prática que eu costumo usar é a questão dos nossos óculos, né? Eu, por exemplo, se eu tirar os meus óculos, como eu estou fazendo agora, eu vou enxergar tudo embaçado, tudo distorcido. Então eu posso comparar isso aos meus pensamentos, aos meus sentimentos, aos meus desejos, que não estão submissos à palavra de Deus, aos mandamentos de Deus. Fica tudo distorcido. Eu não entendo, não compreendo, não vejo bem. Não consigo praticar porque eu não vejo, né? Eu não consigo, por exemplo, nesse caso, nem ler aqui a minha tela, porque eu estou sem óculos. Mas quando eu trago os princípios da palavra de Deus para os meus sentimentos, os meus pensamentos, os meus desejos, é como eu colocar meu óculos de volta. Ou seja, eu passo a enxergar de forma diferente, de forma nítida. E a partir disso eu posso começar a praticar essas coisas na minha vida. Você começa a ter ferramentas para praticar isso na sua vida, não é? Interessante que Paulo também, em uma outra carta, lá em Filipenses 4, versículo 8, ele vai dar o caminho para essa metanoia. Ele fala assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ou seja, pare de pensar naqueles desejos que não estão de acordo com a palavra de Deus, que são desejos pecaminosos, e substitua isso por desejos que são verdadeiros, que são nobres, que são corretos. Tire aqueles pensamentos obcecados da sua cabeça e comece a pensar em tudo que é excelente, em tudo que é digno de louvor. Tire da sua mente, da sua alma, aqueles sentimentos negativos, traga domínio próprio através de tudo que for puro, de tudo que for amável na sua vida. Ou seja, mude a sua forma de pensar. E isso não acontece de uma forma automática. Você tem que trabalhar a sua mente. Você tem que fazer com que a sua mente seja forçada a pensar nessas coisas. Ou seja, é prática no seu dia a dia. Então, queridas irmãs, nós precisamos compreender que tudo é uma questão de vontade. Vontade de estar submissa aos princípios da palavra de Deus, vontade de ter a nossa comunhão com Deus alimentada por esses princípios da palavra de Deus. Não é só uma questão de ler e achar que porque você leu, porque você entendeu, já é o suficiente, Deus vai fazer a parte dele e pronto, acabou. Não, nós somos chamados a fazer a nossa parte também em relação aos nossos pensamentos, às nossas emoções e aos nossos desejos. Nós não podemos simplesmente entregar isso na mão de Deus e achar que Ele vai fazer a parte dele e que nós já fizemos a nossa parte só porque nós falamos a respeito disso. Nós temos que forçar, temos que trabalhar, temos que elaborar estas coisas para que elas sejam práticas nas nossas vidas. Mas antes da gente terminar, eu quero chamar a atenção de vocês para 3 pontos em relação a tudo isso que nós falamos. O primeiro ponto é que suprimir demais, abafar demais as nossas emoções pode ser não só prejudicial para nós,
como também pode ofender a Deus, né? Pode ser transformado em insensatez. O caso da ira, por exemplo. Se você depois, né, vai ler ali Marcos 3, versículos de 1 a 6, você vai ver que é Jesus, num sábado, na sinagoga, ele vê que ali tem um homem de mão atrofiada e ele chama esse homem para o centro e pergunta para os outros homens que estão ali se é lícito ou não curar no sábado. E esses homens não respondem, eles ficam em silêncio. E esse silêncio provoca ira em Jesus. Mas olha só que interessante. Jesus demonstra ira, porque a palavra está escrito lá, né? Jesus fica irado com o silêncio deles. Mas ao invés de manifestar esta ira de uma forma negativa, Jesus cura a mão daquele homem, né? Ele traz como consequência da sua ira um ato de justiça. Olha que diferença, né? Quando nós nos iramos. Geralmente, quando nós nos iramos, a gente traz mais prejuízo do que benefício. Jesus não, ele trouxe como consequência da sua ira, do seu sentimento de ira, uma boa ação, uma ação de justiça. Ou seja, é o que Efésios 4:26 vai nos dizer: irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, você pode se irar, você pode demonstrar a sua ira, mas não de forma pecaminosa. Ou seja, você pode se irar e, como consequência da sua ira, fazer uma ação de justiça, algo que vai glorificar o nome de Deus, vai trazer benefício para outra pessoa. Então, não é só uma questão de suprimir, mas é também uma questão de como colocar esse sentimento para fora, essa emoção para fora. Outra coisa que eu quero chamar a sua atenção é que a concessão de desejos por parte de Deus para as nossas vidas está ligado à sua soberania e aos seus propósitos. Então, talvez isso seja uma resposta para aquela sua pergunta: os meus desejos são lícitos, os meus desejos são bons, por que Deus não os realiza? Nós não temos essa resposta. Não é? Só sabemos aquilo que Salmo disse, né, que nós já falamos, que se nós nos deleitarmos no Senhor, Ele vai realizar os nossos desejos. Mas são exatamente aqueles desejos que estão de acordo com os seus propósitos. E os seus propósitos estão ligados à sua soberania santa. Então nós não temos como responder isso. Mas nós temos como descansar que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, porque está ligada à sua soberania. Então, muitas vezes, os nossos bons desejos, eles não serão realizados por conta disso. Mas isso não significa que Deus não nos ama. Pelo contrário, Ele muitas vezes não vai realizar esses bons desejos, porque talvez esses bons desejos vão nos levar, vão nos afastar para longe da sua comunhão, da comunhão com Ele. E o terceiro item que eu quero chamar a sua atenção é tomar cuidado ao desprezar ou condenar rapidamente as coisas boas que o mundo nos oferece. Geralmente a gente condena muito rapidamente as coisas boas do mundo porque não estão ligadas à igreja, não foram produzidas pela igreja, não são do mundo gospel, e a gente acaba condenando essas coisas. Todas as coisas boas do mundo são coisas boas criadas por Deus. O que nós precisamos entender é que há limites para essas coisas boas nas nossas vidas. É o que Paulo fala também, que tudo lhe é permitido, tudo lhe é lícito, mas nem todas as coisas o convêm. Então nós precisamos trazer um filtro para a nossa vida sobre essas coisas boas do mundo. Nós muitas vezes deixamos de sermos abençoadas por uma boa música, pela arte em geral, por uma boa literatura, porque a gente diz assim, é do mundo, não é um autor cristão, não é um cantor, não é um compositor cristão, então eu tiro da minha vida, eu deleto. Meninas, a gente precisa tomar cuidado com isso, porque toda cultura é cultura
proveniente de Deus, ou seja, o mesmo Deus da igreja é o Deus que atua no mundo, ele atua em todas as coisas. Lembra que eu falei que não existe essa separação entre vida espiritual e vida secular? Tudo é de Deus, tudo vem de Deus, tudo que é verdade vem de Deus, tudo que é bom vem de Deus. E nós também somos chamados a aproveitar essas coisas boas que o mundo nos oferece. Tanto é que eu coloquei aí para ilustrar essa fala, Êxodo 12, versículo 35 e 36, que é a saída do Egito, do povo de Deus do Egito, levando consigo o ouro do Egito, a prata do Egito, todas as coisas materiais, riquezas, o despojo junto com eles. E mais tarde, lá na frente, esse ouro, essa prata, foram usados para construir o tabernáculo. E olha só, o tabernáculo era onde Deus habitava no meio do povo. Lugar santo, santíssimo, onde eram feitos sacrifícios, onde eram apresentados os louvores ao Senhor Deus. Então, nós precisamos lembrar também que há muita coisa boa, que é para o nosso proveito e é criação de Deus também, ok? E para finalizar, para a gente entender essa questão de colocar os princípios de Deus em prática para o nosso benefício, do nosso pensamento, das nossas emoções e dos nossos desejos, eu vou deixar aí para vocês Filipenses 4:9, que diz: tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Ou seja, não basta povoar só o nosso pensamento, não basta só balizar os nossos sentimentos e os nossos desejos, nós precisamos colocar isso em prática no nosso dia a dia, ok? E nós chegamos assim ao final da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado. Me perdoem, né? Hoje eu estou um pouquinho mais complicada a minha fala, por conta de uma labirintite, mas eu espero que vocês tenham aproveitado a aula de hoje e semana que vem nós nos vemos novamente. Obrigada e até lá!